Olá, boa noite, 6 em ponto. Hoje é segunda-feira, 4 de setembro de 2023. Eu sou Sandra Pedrosa. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. TJMG promove seminário internacional entre Brasil e Itália. Vara Civil da Infância e Juventude de BH seleciona agentes voluntários. Tribunal de Justiça de Minas Gerais entrega certificados em conformidade com a Agenda 2030. Acompanhe uma reportagem especial sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que completa 3 anos de vigência no Brasil. Você está acompanhando o TJ Minas Notícias, segunda edição. TJMG promove seminário internacional entre Brasil e Itália. As informações com o repórter Cid Marcos. O Seminário Internacional Brasil e Itália, o Direito Privado e o Processo na Contemporaneidade foi realizado no plenário do órgão especial do TJMG, na sede do Tribunal em Belo Horizonte. O presidente da Corte Mineira, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, participou da abertura e falou sobre a importância do debate. É muito importante que a gente faça interlocução com outros países, outras culturas, e esse diálogo entre Brasil e Itália vai nos fazer avançar em questões contemporâneas, importantes. Então é um prazer muito grande receber os professores aqui hoje. Também participaram da abertura do evento o vice-diretor da Escola de Magistratura do TRF6, Tribunal Regional Federal da 6ª Região, desembargador federal Pedro Felipe de Oliveira Santos, e a presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, desembargadora federal Mônica Cifuentes. O seminário, promovido pela EGEF, Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, em parceria com o TRF 6ª Região e a UFMG, tem o objetivo de identificar os instrumentos de controle de atos societários abusivos e precedentes à luz dos direitos brasileiro e italiano. Uma troca rica de experiências, como explicou o segundo vice-presidente do TJMG e superintendente da EGEF, desembargador Renato Dresch. O fato é que nós precisamos ter uma interlocução, intercâmbio entre os países, e nosso originário do direito privado é italiano e alemão também, então é importante que a gente tenha, saber o que acontece nos outros países, não podemos ficar isolados. E essa imediatidade, essa aproximação, a pessoa estando próximo do Brasil, possibilidade de vir para o Brasil, precisamos aproveitar. Para nós, do sistema de justiça, é importante que tenha isso, que nós julgamos sociedade, nós precisamos entender qual o avanço que existe em nível internacional, né? E precisamos entender esse, no caso, direito privado, discussão mais específica, e o direito privado é muito importante, coisa do dia a dia de qualquer pessoa. Painéis de debates tiveram a participação de desembargadores do TJMG, juízes do TRF6, professores da UFMG e de universidades italianas. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Cid Marcos. O credenciamento de agentes voluntários de proteção à criança e ao adolescente da Vara Civil da Infância e da Juventude da Comarca de Belo Horizonte será realizado por meio de processo seletivo simplificado. O candidato à função deve requerer presencialmente o credenciamento ao juiz de direito da Vara Civil da Infância e da Juventude da Comarca de BH. Os modelos do formulário e do requerimento de inscrição serão fornecidos no local da inscrição, assim como os documentos necessários para o processo seletivo. A inscrição será realizada entre os dias 11 e 25 de setembro, na Rua Jaceguai, 208, 5º andar, sala 501, no bairro Prado, em Belo Horizonte. O horário de atendimento será feito entre 1h30 e 5 horas da tarde. Mais detalhes no nosso portal tjmg.jus.br. A Associação de Proteção Veicular pode ser responsabilizada em ação por pagamento de seguro. Renê Almeida tem as informações. Boa noite, Renê. Boa noite, Sandra. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a Associação de Proteção Veicular, que atua na condição de estipulante de seguro automotivo coletivo, tem legitimidade passiva e pode ser responsabilizada solidariamente com a seguradora em ação que busca o pagamento de indenização securitária. O ministro relator Ricardo Vilas Boas Cueva
afirmou que é possível, excepcionalmente, atribuir ao estipulante a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária em solidariedade com o ente segurador, como nas hipóteses de mau cumprimento de suas obrigações contratuais ou de criação nos segurados de legítima expectativa de ser ele o responsável por esse pagamento. Da agência Rádio Web, Renê Almeida. A seguir no próximo bloco, TJMG entrega certificados em conformidade com a Agenda 2030. E ainda, vamos acompanhar uma reportagem especial sobre a Lei Geral de Proteção de Dados que completa 3 anos de vigência no Brasil. São 6h06, nós voltamos em instantes. Aguarde. TJMG entrega certificados em conformidade com a Agenda 2030. Flávia Carneiro tem os detalhes. Boa noite, Flávia. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos. A solenidade de entrega dos certificados foi conduzida pelo presidente do TJMG, desembargador José Arthur Filho, e ocorreu na sede da Corte Mineira, em Belo Horizonte. Foram 7 projetos do Judiciário Mineiro reconhecidos por contribuírem para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, estabelecidos pela ONU, Organização das Nações Unidas. A Agenda 2030 é um compromisso mundial em defesa dos direitos humanos e foi adotada por 193 países. Tem como meta a erradicação da pobreza extrema e a preservação de condições de vida digna para gerações futuras. Receberam os certificados o projeto Conciliação em Segunda Instância do gabinete do desembargador Luiz Carlos Gamboge, da 5ª Câmara Cível do TJMG, a coordenação de relações públicas pelas iniciativas Feira Cidadania Solidária e pelo programa Conhecendo o Judiciário, o Centro de Sustentabilidade pelo Guia de Contratações Sustentáveis, a Gerência de Digitalização e Autuação com a Iniciativa Inclusão Social FENESE, a Iniciativa Reaproveitamento e Devolução das Caixas de Arquivo, da Diretoria Executiva de Gestão da Informação Documental e o SEJUSC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, da comarca de Januária, pelo projeto SEJUSC Vai à Escola. O presidente do TJMG, desembargador José Arthur Filho, destacou a importância da entrega dos certificados. É muito importante a gente valorizar os nossos servidores que estão a valorizar as boas práticas. Então, esse incentivo, esse carinho, esse acolhimento, esse aplauso tem que ser sistematicamente produzido no tribunal. E vamos continuar fazendo dessa maneira. A gente motivando os servidores, outros virão, outros se incentivarão a fazer mais, a produzir mais, e isso que é importante. Em junho deste ano, o certificado Agenda 2030 do TJMG foi entregue também à superintendente da CONCIV, Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJMG, desembargadora Evangelina Castilho Duarte, em reconhecimento à iniciativa do projeto Construindo Igualdades. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Flávia Carneiro. O Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Minas Gerais realizou sessão virtual hoje para julgamento de 98 processos. Entre eles estavam correições parciais, embargos de declaração, suspeições e representação, além de agravos internos e regimentais e recursos administrativos. 5 processos receberam pedido de vista e 2 recursos foram adiados antes da realização da sessão. O colegiado é liderado pelo presidente do TJMG, desembargador José Arthur Filho, que presidiu a sessão. É composto também por outros 4 integrantes da direção da Corte Mineira e mais 5 desembargadores que não integram o órgão especial e que foram eleitos pelo Tribunal Pleno para mandatos de 2 anos. A Lei Geral de Proteção de Dados completa 3 anos de vigência no Brasil neste mês de setembro. Conheça mais sobre a lei e a importância dela diante do crescimento dos crimes cibernéticos na reportagem de Kátia Matos.
Os crimes cibernéticos tiveram um crescimento expressivo a partir de 2020. Só em Minas Gerais, o número cresceu 55,9% se comparado com o ano anterior. Em 2020, foram registrados mais de 59 mil crimes cibernéticos e, em 2019, cerca de 38 mil. Em 2021, o número continuou crescendo. Houve um aumento de 21% em relação a 2020. Foram quase 72 mil crimes. Em 2022, mais uma alta, cerca de 15% em relação ao ano anterior. O número se aproximou de 79 mil. E neste ano, os crimes cibernéticos em Minas Gerais podem dobrar em comparação a 2020. De janeiro a julho, já foram registrados cerca de 50 mil crimes. A diarista Sandra Moreira da Silva foi uma das vítimas. Ela disse que teve as redes sociais invadidas e clonadas. Os invasores tiveram acesso aos dados pessoais e usaram o perfil dela para aplicar golpes. Descobri que eles tinham vinculado minha conta no Facebook, estava dando golpe nas pessoas também nesse Facebook, que eu não sei de quem é. Eu já não tinha como fazer mais nada, que eu não tinha acesso à minha conta e fiquei com a sensação de impotência total. O mais difícil é que eles conseguem vincular outras contas no Instagram da gente. E aí eles pegam as fotos da gente e fazem outros Facebook e continuam dando golpe na frente. No Brasil, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, entrou em vigor em 18 de setembro de 2020. A lei foi criada para proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade de cada um. A LGPD determina como deve ser o tratamento de dados pessoais em meio físico ou digital de pessoas físicas ou jurídicas. Quem detém as informações tem a responsabilidade de garantir a segurança e evitar possíveis invasões. Quem explica é a chefe da Divisão de Crimes Cibernéticos e Defesa do Consumidor da Polícia Civil, Cristiana Gambassi Angelini. Assim que você começa a preencher em algum site, você vê uma mensagem. Aquela mensagem aceito fala sobre o tratamento dos dados. Ela está falando exatamente da LGPD. A partir de então, a empresa ela tem obrigação de cuidar dos dados que você colocou e ela tem obrigação de não passar os seus dados para outras pessoas. A delegada Cristiana Angelini orienta também para os cuidados que cada pessoa deve ter na hora de disponibilizar os dados pessoais. Se eu não faço no mundo real, se eu na fila de um banco, eu não vou dar meus dados para uma pessoa, ou na fila de um cinema, eu não vou passar meu CPF nem meu telefone para uma pessoa que está atrás de mim numa fila. Eu não vou fazer isso no meio virtual. Essa é a premissa que todos deveriam adotar e que ajudaria muitas pessoas a não cair nos golpes. No Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a política de proteção de dados pessoais está disponível no portal do tribunal. Na página, tem todas as informações de como os dados são tratados. A política descreve as práticas usadas em meio físico ou digital. O gerente do Centro de Governança de Dados e Segurança da Informação Pessoal, Giovanni Vilaça, explica como é o tratamento de dados no TJMG. A pergunta é, eu estou utilizando esse dado pessoal para quê? Qual é a finalidade? Eu preciso realmente usar esse dado pessoal? Ele não está excessivo? E se eu não vou utilizar, é preferível não coletar. No portal do TJMG é possível ter acesso à cartilha com todas as informações sobre a LGPD em linguagem simples e acessível. O endereço é tjmg.jus.br. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Kátia Matos. 6h15, o TJ Minas Notícias, segunda edição, fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube na íntegra e com imagem direto aqui do nosso estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse tjmg.jus.br. No final da página, há links de acesso à TV TJ Minas e à Rádio TJ Minas. E, claro, continue acompanhando a programação da Rádio TJ Minas com música e informação. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau!